Isso aí, então estamos gravando nosso segundo encontro aqui sobre o ESP IDF, né? Com Pedro Minatel. Fala aí, Pedro, beleza? Boa noite, todos que estão aí aqui na sala. Obrigado novamente pelo convite, Fábio. A gente que Prazer agradece falar. muito, muito. Foi muito bom o primeiro encontro, né? A galera aí aproveitou bastante, né, o conteúdo. E agora, com certeza, esse segundo, né, vai vir aí para fechar, né, o conteúdo mais básico, né? Para que a gente possa trabalhar aí de uma forma mais consistente com a plataforma. E tá muito bacana, assim. Eu tô trabalhando, assim, né? O que você mostrou aqui pra gente já ajudou muito, assim, no nosso produtividade, né? Com a ferramenta. Então, brigadão mesmo. E hoje a ideia é até mostrar um pouco mais as ferramentas que tem, porque até vou tentar mostrar mais ou menos como é que é a estrutura do IDF, né? Porque muita gente nem entende muito bem o que é o IDF, né? Então acha que é só um SDK, né? Mas não é bem assim, né? Ele é uma coleção de blocos, né, que formam o IDF, né? Tanto que ele nem é chamado de SDK, né? Ele é chamado mesmo de framework, porque ele contém ali, né, todas as ferramentas que você precisa para construir o teu projeto, né? Deixa eu tentar aqui compartilhar a minha. Eu vou tentar desenhar aqui como é que é a concepção, bem alto nível, tá? Bem alto nível do que é o IDF. Então, se a gente pegar o IDF, ele é dividido, né? Assim, se você abrir as pastas lá no ESP/IDF, ou aliás, ESP/ESP-IDF, ou depende de como é que está a estrutura da tua instalação, você vai ver que tem lá uma pasta components, uma pasta docs, né? Acho que está como docs, antes era documents, acho que está como docs agora. Tem uma pasta de. Acho que é melhor até abrir aqui, né? Do que ficar falando. Deixa eu abrir aqui, porque aí fica mais fácil de explicar. Então, cada uma daquelas pastas contém, né, uma parte essencial do IDF. Tá? Então, se pegar aqui, tá? A Ô, gente tem. Pedro, Pode falar. você conseguir aumentar isso, aumentar? E outra coisa que eu queria, talvez vale comentar, em relação às pastas terem espaço, o nome com espaço. O IDF não suporta, né? É isso? Cara, como bom utilizador de Windows, desculpa, de Linux, né? Desculpa, deixa eu fazer um Ctrl Z aqui. Sempre é bom evitar, né, espaço. Até no caso do Windows, eu sei que tem gente com problemas de instalação do IDF por conta que tem espaço no usuário. Então, quando foi definir o usuário, colocou um espaço. Então, para quem conhece ou para quem está mais habituado no Linux, sabe que espaço em arquivo é meio que proibitivo, né? Você até pode ter, mas se você for usar em linha de comando, você tem que usar ali todos uns caracteres especiais ali para poder lidar com isso e não acaba não dando muito certo. Então, o ideal é que não tenha espaços. Agora, eu não sei exatamente no Windows, né? Porque como eu não sou usuário assíduo de Windows, eu não sei dizer qual é o impacto que seria isso dentro do IDF, mas o ideal é evitar. Maravilha. Tá? Boa dica. Então, assim, isso aqui é o IDF, tá? Então, a gente tem aqui todos esses arquivos e diretórios. Então, a gente tem os components. Aqui dentro dos components tem basicamente todas as bibliotecas, todas as stacks, todos os drivers, tem o bootloader, né? Tem a parte específica de cada um dos ESP. Você tem o FreeRTOS, ele é considerado, ele está dentro do components, então ele é como se fosse um componente do IDF. Então a coleção desses componentes, né, compõe parte, né, do IDF, parte do SDK.
Se a gente voltar aqui, a gente tem a parte dos docs, então todos aqueles documentos que a gente tem acesso pela documentação oficial do Expressif, eles estão aqui, tá? Inclusive, eu quero começar a tentar, dentro da Expressif, ver como que a gente pode organizar uma tradução comunitária dessa documentação. Tá? Hoje eu sei que a Expressif ela não tem força, manpower, não tem força de trabalho, não sei qual que seria a palavra correta, mas não tem gente para trabalhar na tradução do IDF para português. Porém, como a Expressif ela tem a tática, né, de ter o teu IDF basicamente na sua plenitude dele aberto, né, de código aberto, a gente sabe que não é exatamente assim, tem alguns pedaços ainda que são de código fechado, mas são bem poucos e que para a gente, como usuário, né, não digo como funcionário específico, mas como usuário não é relevante. Então a gente consegue ter basicamente tudo que a gente precisa de código aberto. Então até a documentação toda está aqui dentro dessa pasta Docs. Tá? A gente tem também a parte dos exemplos. Esse aqui está alguma coisa dentro de... Então esquece esse SPDF aqui, foi algum inception que eu fiz aqui, mas esquece ele. Aqui tem os exemplos, então todos os exemplos que estão lá né, disponíveis também lá, o mesmo que você vê lá no GitHub, que muita gente vai direto no exemplo, vai pelo GitHub, mas estão aqui todos os exemplos disponíveis também. A gente tem aqui a pasta das ferramentas, então tem uma série de ferramentas, inclusive ferramentas escondidas aqui que pouca gente tem conhecimento, né? Inclusive aqui tem esse Mass MFG é uma ferramenta que para quem produz em massa dispositivos, né? Imagina que você queira, na parte de quando você vai fazer o flash do firmware de cada um do seu dispositivo, você queira fazer uma customização e colocar determinados elementos únicos, né? Tipo uma configuração ou qualquer coisa única, né? Nesse dispositivo, a gente tem uma ferramenta que ajuda nisso, né? Então, a gente tem todas as ferramentas, o kconfig, a gente vai falar um pouco dele, né? Então, tá tudo nessa pasta aqui. Então, o idf.py, que a gente tanto usa, ele está aqui dentro desse diretório. Então, quem quiser também depois dar uma explorada em todas essas ferramentas, elas estão aqui, tá? E a gente tem aqui também a parte do Make. Então, a gente tem alguns arquivos aqui que, se a gente já explorou aqueles arquivos que tem no projeto, né, o CMake lists, etc., você vai ver que alguns arquivos para o processo de build, né, do projeto, eles estão aqui. Tá? Então, fora esses diretórios, a gente também tem toda a parte de instalação. Então, você tem aqui os scripts, né, para instalação, script para Windows, script para Linux. Você tem também a parte do export para fazer a criação do ambiente virtual, né? Porque o IDF, a partir da versão 4, acho que não sei se foi da 4.1 ou da 4.0, agora não me recordo exatamente, começou a trabalhar com um esquema de ambiente virtual. Então, você simplesmente ir lá e abrir o terminal e já tentar dar um comando IDF, você não vai conseguir, porque ele não tem todas aquelas variáveis de ambiente montadas, né? Tá? Todas configuradas. Você pode, eventualmente, querer fazer isso de forma automática, né? Então, você vai lá dependendo do teu Linux, ou dependendo de como é que tá instalado o teu IDF, você vai lá e cria tudo que seria dentro daquele script, ou você linka aquele script de alguma forma para ser executado assim que você liga o seu computador. Mas assim, a gente não recomenda. O ideal é mesmo que cada vez que você abra o terminal, você vai lá e dê um get IDF, que é um alias, né, que você pode criar para servir como, de uma certa forma, um atalho, né? Na verdade, seria um atalho, né? Então é isso, né? O IDF mesmo, ele tem
essa composição, né, de você tem parte dele é um SDK, parte dele são as ferramentas, você tem a documentação, você tem a parte do build, você também tem um outro diretório que não está aqui, né, que ele fica, normalmente é ponto específico, e também aí ele tem os compiladores, né, você tem compilador para o extensa, você tem compilador para o LP, né, específico para o extensa, específico para o RISC-V, você tem o compilador do RISC-V, os compiladores não estão dentro desse diretório. Por aí, quando você faz a instalação, ele automaticamente ele vai lá e cria, né, esse diretório que normalmente é ponto específico. Tá? Para a gente falar um pouco depois da questão do kconfig, né? Ou como que a gente consegue resolver também alguns problemas, né? Que até o Fábio pediu para a gente explorar um pouco, né? De algumas configurações passarem a ser padrão, né? A gente não tem que ficar toda vez ali fazendo aquela configuração, né? A gente usa, né? Para fazer quando a gente vai fazer uma build, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar esse ambiente, né? E hoje o ambiente ele é montado através do CMake, né? Então você tem lá tentar fazer assim, não sei se vai ficar ruim, mas você tem um CMake, né? E o CMake, quando ele não compila nada, né? O CMake basicamente ele é uma ferramenta que monta tudo que é necessário para que você depois compile, né? Então o CMake hoje ele pode, se você pegar ele pode ir para o make, e aí o make faz o build, né? Ele vai fazer todo o processo de build utilizando aquilo que o CMake construiu, né? Então o CMake ele vem no processo anterior. E você tem o Ninja, que também faz a build do projeto. Então o CMake é o que a gente, no caso, a gente, depois até sempre que você faz uma build, se você quiser ver todo o log com detalhe, você vai ver todo esse processo, né? Então ele vai lá primeiro pelo CMake, então toda vez que a gente dá um set target, ele chama o CMake, toda vez que você faz um build, ele chama o CMake primeiro, para depois ele montando tudo isso, aí que ele faz o processo de build, né? Então, o que a gente vai tratar um pouco em relação ao kconfig e como que a gente consegue, antes de fazer a build, né, já dizer para o sistema, né, como que a gente quer configurar o projeto, a gente vai fazer a gente utiliza o kconfig, por exemplo, né, mas é parte do processo do CMake. Tá? Então, só para a gente entender um pouco do processo, é bem alto nível, tá? Não vou entrar em detalhes. Hoje, por padrão, você vai fazer uma build, ele usa o Ninja, porém você consegue fazer com que ele utilize o Make para fazer. Mas hoje o que é padrão é o Ninja. Tá? Pois bem, um próximo passo importante sempre que a gente vai começar a desenvolver um projeto, né? A gente já fez, partindo do princípio que a gente já fez a instalação do IDF, a gente já tem, já testou ali com uma placa para ver, né, se obviamente está funcionando, né? Foi lá e fez um build direto no exemplo do Blink ou do Hello World, sei lá, né? A gente testou, programou, aí a gente quer criar o nosso projeto. O que muita gente acaba fazendo nesse processo é copiar um dos exemplos, né? Vai lá ver qual que é o exemplo que você quer partir, o seu projeto, e acaba iniciando, né, esse projeto através de um exemplo. Porém, a gente consegue fazer de forma muito fácil
um projeto do zero, sem ter que ficar lá criando arquivo por arquivo. Então, eu vou fazer o processo todo, primeiro, via linha de comando, depois a gente usa o Visual Studio, porque eu sei, tem gente que prefere o Visual Studio, tem gente que prefere linha de comando. Eu, vou ser sério, eu prefiro linha de comando, por N razões, não vou entrar nesses méritos e deméritos aí de usar ou não linha de comando, mas eu, particularmente, eu prefiro mais linha de comando. Eu acho que tá bom o tamanho aí da fonte, ver se tá... Bom, imagino que esteja bom o tamanho. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente primeiro precisa ir para criar, né, um diretório, né? Enfim, eu vou usar aqui dentro do meu Documents, eu tenho uma pasta chamada Playground e eu já criei uma pasta chamada Demo, tá? Não tem nada aqui dentro. Então, eu não preciso da pasta do IDF, tá? Eu não preciso criar um projeto dentro da pasta do exemplo, por exemplo, né? Não há essa necessidade, eu posso criar um projeto em qualquer parte qualquer diretório do sistema. Claro, mas no Linux também você não vai querer também ficar criando projetos direto no root, né? Mas, enfim, aqui a gente está dentro da pasta Documents Playground /demo, tá? Então, se a gente usa lá o comando getIDF para fazer aquele set, né, de todo o nosso ambiente, agora eu já tenho acesso ao idf.py. Um dos comandos que a gente tem aqui dentro do idf.py é o create project, tá? Create project. O que esse comando ele vai fazer? Eu vou definir um nome, por exemplo, Franz Demo, por exemplo, né? Então eu passo, né? Vamos lá, recapitulando. idf.py create project Franz Demo. Isso aqui vai ser o nome do projeto que a gente está criando. Ele vai criar o diretório, ele vai criar todos os arquivos baseado nesse nome que a gente passa. Se a gente quisesse criar, por exemplo, mas eu não estou no diretório que eu quero criar, eu posso passar um menos Czão, C maiúsculo, e aqui eu coloco o path para onde eu quero criar, tal, e passo o nome do projeto. Mas como a gente já está no diretório que a gente vai criar, não preciso do "-c". Se eu fizer isso, agora eu tenho uma pasta, um diretório chamado Franz Demo. Se eu entro nesse diretório, eu já tenho aqui o meu main, minha pasta main, o meu cmakelist, e dentro dessa pasta main, eu já tenho o meu cmakelist também dentro da pasta main e o meu franzdemo.c. Então, esse franzdemo aqui eu já tenho o mínimo necessário ali para rodar alguma coisa, né? Então, se eu der aqui um idf.py build, eu já tenho algo que é compilável, tá? Então, eu aqui invoquei lá o CMake e tal, invoquei o Ninja, ele está fazendo a build, e esse é o mínimo do mínimo necessário para criar qualquer coisa dentro do IDF. Obviamente, se eu plugar aqui a minha placa, né, ele não vai mostrar nada, né, porque eu não tenho nada, código nenhum, não tenho nenhum print, não tenho nada, né? Então, o que eu vou fazer, só para a gente printar alguma coisa, só antes, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nessa placa aqui, só deixa eu fazer um erase nela. Tenho ASP32, então tenho só setar aqui, eu estou com S2. Eu vou fazer tudo usando o S2, porque é o mesmo da Franzinin, então nada mais justo aí do que a gente usar
o S2 para fazer a demo. Esse aqui, e agora eu vou fazer um erase flash. Só para ter certeza que eu vou ter uma placa sem nada. Pronto. Vou fazer aqui um monitor rápido para mostrar que realmente preciso fazer um build, porque eu mudei o target. Então vou fazer um flash monitor. Como eu disse, não vai mostrar nada, não vai printar nada, porque, né, a gente não tem nada nesse código. Mas a gente vai botar um print só para ilustrar um pouco ali o que também, né, a gente vai ter que criar outras coisas. E aí já acaba... Pronto, tá aqui. Então ele não tem nada, não está rodando nada, né? Fez simplesmente o básico aqui para a gente ter pelo menos o código compilando. Eu vou abrir o Visual Studio aqui, o Code. Deixa eu aumentar aqui. Fonte. Acho que tá bom, né? Fonte. Tá ótimo. Beleza. Então aqui eu já tenho o meu projeto, já estou na pasta demo. Então eu já tenho aqui o meu projeto, né? Já tem a pasta build, que eu fiz a build e tal. Eu tenho aqui o CMake list e a pasta main. Aí tem esses dois diretórios aqui que depois a gente vou mostrar um pouquinho mais para frente o que eles fazem, né? Mas aqui dentro tem o meu fransdemo.c, tá? Para a gente só ter alguma coisa para printar, tá? Porque a ideia aqui, tipo, não é a gente fazer, tipo, conectar no Wi-Fi, nada, tipo, é mostrar realmente, tipo, quais são os processos iniciais para a gente construir um projeto do zero, né? Que não estou ensinando ninguém a fazer nada muito específico com ESP, então isso vai ser o mais genérico possível, tá? Então eu vou fazer aqui só um include do ESP-log, que a gente vai fazer uns prints aí usando o ESP-log. Eu poderia fazer tipo direto um printf, mas eu prefiro muito mais fazer através do log, porque também não sei se vocês têm o costume de usar a biblioteca de log, você depois consegue determinar níveis que você vai mostrar ou não esses logs. Então, imagina que você coloca um monte de log no teu sistema. E aí você quer, tipo, falar assim, não, agora eu só vou mostrar se for um warning, só vou mostrar se for um erro, ou só vou mostrar, tipo, vou mostrar tudo, né, que é o verbose, né? Tipo, aí você mostra tudo que você quer. Então, usando a biblioteca de log, você consegue selecionar qual é o nível de log que você pode mostrar, né? Então, aqui eu só vou criar um tag, né, para eu usar, sei lá, vou colocar aqui como demo, tá? E aqui eu vou usar ESP log de info, então o I é de info, mas eu posso ter também o W de warning, o E de error, então, mas eu vou usar o I. E aqui, tag, vírgula, sei lá, vamos colocar o mais famoso aí que a gente pode ter, tá? Então aqui eu vou fazer o mesmo processo, tá? Jogar e esperar o meu log, tá lá.
aqui embaixo, hello world. Então, aqui só para a gente mostrar que realmente a gente tem algo rodando no ESP. Tá? Então, o que eu recomendo? Né? Se você quer começar um projeto do zero, você tem aquele passo que eu falei, que é usar através de um projeto exemplo, e através desse projeto exemplo, você ir alterando e depois chegar, né, construir o teu projeto baseado em um que já existia, ou basicamente você cria um projeto do zero utilizando essa ferramenta. Você pode também, obviamente, criar na mão todos os arquivos que você precisa, mas eu digo que não é necessário, porque ele já faz isso para você. Inclusive, se você abrir aqui o CMake List, ele está aqui, o nome do projeto já está aqui, Franz Demo. Claro que eu posso vir aqui e alterar esse nome aqui, que aí ele tipo, putz, nomeei o projeto de um jeito no início e agora eu quero mudar o nome do projeto, vou ter que mudar, criar tudo de novo. Não, você pode ir alterar aqui o nome do projeto para aquilo que você quiser, né? Esse aqui não tem nada, né? Na verdade, só tem aqui o arquivo .c, né? Que a gente criou. E aí tem a segunda dúvida de quando você está construindo um projeto do zero. Como é que eu faço com que o meu projeto seja componentizado? O que seria isso, né? Porque quem está muito habituado a forma, né, como começou o Arduino lá, de você ter um código, um arquivo só com tudo aquilo que você... Né, todo o código basicamente num arquivo só. Você tem, obviamente, bibliotecas, mas você tem aquele código que tipo, às vezes você tem lá 1000 linhas de código, você tem aquele negócio que é aquela estrutura que, para você dar manutenção, para você... Qualquer coisa que você precisa alterar é complicadíssimo, porque aquilo está tudo dentro de um pacote só, dentro de um arquivo só. Tá? Você pode, né, não é proibido, né, claro, aqui dentro da pasta main, ir lá e criando um monte de arquivos. Né? Tipo, eu vou ter agora uma funcionalidade tipo, para nuvem. Então, eu venho aqui e crio um arquivo cloud. Eu posso criar aqui um arquivo aqui e trabalhar com ele. Né? Veja que isso é muito do estilo de como, né, cada um desenvolve. Não é, tipo, dizer que específico recomenda que faça dessa forma. Não. Existe algumas vantagens, né, por exemplo, de você utilizar, criar, né, dentro aqui do projeto, uma pasta de componentes, e aí você coloca, por exemplo, vou trabalhar com um sensor específico. Só que esse sensor ele pode ser usado em outros projetos. Ele não vai ser específico para esse projeto. Então, não há motivos para eu embarcar todo o meu código de um sensor nesse projeto, porque se eu quiser usar em outro, eu vou ter que extrair, tipo, putz, isso aqui não faz parte do que eu quero. É meio que, sabe, você ter que ficar separando o joio do trigo ali para poder reutilizar aquele código. Então, o mais interessante é você trabalhar através de componentes, mais ou menos que nem ali o IDF trabalha, né? Você tem vários projetos, né? Bibliotecas, stacks, enfim, né? Estruturados como se fossem componentes, né? E aí, para a gente trabalhar com componentes, é super simples também. O que a gente faz? Dentro aqui do diretório que a gente está, né? Lembrando, a gente está aqui no diretório do projeto Franz Demo. E aí o que a gente vai fazer? idf.py create component. Tá? Da mesma forma como a gente fez lá na criação do projeto, né? Eu posso criar uma pasta, porque esses componentes precisam estar numa pasta chamada components. Então, eu posso criar a pasta na mão ou passar aqui como um argumento, né? O components. Se esse diretório não existe, ele vai criar.
Então, eu crio aqui components e vamos imaginar que a gente vai trabalhar com... Enfim, vai ter um sensor, ou vai ter, por exemplo, uma parte de comunicação com nuvem. Então, eu posso estruturar o meu código em diferentes componentes, né? Não necessariamente o componente pode ter, tipo, não é necessariamente um sensor ou um driver, por exemplo. Ele pode ser, tipo, uma comunicação com MQTT, pode ser uma comunicação com a nuvem através de HTTPS, ou enfim, né? Pode... A única questão é, dependendo de como vai ser a estrutura, às vezes é interessante ainda separar como partes, como drivers, né? Então, vamos supor que eu estou criando alguma, enfim, refazendo alguma parte, por exemplo, de abstração de hardware, né? Então, eu posso criar uma pasta, um componente, sei lá, chamado hall, que é de abstração de hardware. Então, ali dentro do hall eu posso ter toda a parte de GPIO, toda a parte que eu acho que seja relevante para estar separado como uma hall. Ou algo muito parecido com BSP, né? Que você imagina que você tem uma placa, que aí sempre você vai utilizar aquela placa de desenvolvimento, por exemplo. Você já sabe onde é que está qual que é a GPIO que está o sensor tal. Então você já vai estrutura toda essa parte de como a placa ela está configurada, né? Já como um componente. Toda vez que você for utilizar aquele hardware específico, você já pode ir lá Ctrl+C, Ctrl+V aquele componente. Então, na hora que você vai começar a reestruturar um projeto baseado numa placa de desenvolvimento, você já tem tudo prontinho. Isso é legal, por exemplo, quando você tem uma placa que a comunidade usa. Você tem sensores, tem LED, tem tudo. Então, você já deixa tudo configurado, né? E aí, quem for utilizar só usa esses componentes. Aí você não precisa, no teu código, ficar definindo qual que é a GPIO do I2C, qual que é o SDA, qual que é o SCL, ou em qual que está o LED vermelho, qual que está o LED azul, enfim, né? Você consegue estruturar. Então, vamos criar um componente fictício aqui. Então, vamos colocar sei lá, sensor blá, sei lá, qualquer coisa assim, tá? Então, se eu voltar aqui no meu projeto, agora eu tenho uma pasta components, e dentro dessa pasta components, eu tenho o sensor blá, tá? Se eu voltar lá e criar agora o meu Cloud Blé, aí fica Bluetooth, não, Cloud, sei lá. Vamos colocar ABS, né? Parece uma cloud famosa aí. Então, vamos lá, Cloud ABS. Então, eu tenho agora aqui o meu Cloud ABS e o meu sensor blá. Se eu abrir aqui os diretórios, tem já a estrutura do código do ponto C, né? Tem aqui uma função full, né? Só para preencher alguma coisa. E aqui já o ponto H. Então, vamos imaginar que aqui eu coloque, sei lá, eu crio uma função cloud init, por exemplo. Cloud init. Tá? Aqui eu vou fazer aqui o include do splog.h. E aqui eu vou criar... Vamos lá. E aqui vou colocar como cloud. Isso é bom também, sempre que usar o log, a gente criar, né, criar uma tag específica para aquele log. Então, tudo que for os logs provenientes do cloud, eu sei que
aquele log está relacionado a esse componente, por exemplo, né? Aqui eu vou colocar um log de warning, para a gente vai ver que a cor muda também. Só para a gente identificar mais rápido. Então eu vou colocar aqui, iniciando cloud. 3 pontinhos e fechei, tá? Eu vou ter que atualizar aqui dentro do Cloud ABS aqui. Vou colocar aqui Cloud Init, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no BLA, tá? Só deixa eu copiar aqui para não ter que ficar digitando tudo de novo. Aqui eu vou colocar sensor BLA. E aqui eu vou colocar init sensor. Tá? Vou atualizar o .h. Beleza. Então aqui eu tenho o sensor e o cloud já com um mínimo também de um código. E aqui eu faço o include do cloud abs.h, e o include do sensor blah.h. Tá? E aí depois aqui do print do Hello World, eu faço um init sensor. Vamos imaginar que eu quero iniciar o meu sensor primeiro, e acho que o cloud eu coloquei o contrário, cloud init. Tá? Beleza. A partir de agora eu tenho 2 componentes, né? Que a gente também, quando for criar a estrutura, né? Criar a arquitetura, desculpa, do componente, o ideal é que você faça o mais destacado, não, como é que é? Mais desvinculado de muitas. Porque o ideal é que você faça um componente que ele seja fácil de reutilizar em outros projetos, né? Por exemplo, se é um componente que é um sensor, né? Eu não coloco, por exemplo, sensor I2C. Eu não coloco a parte do I2C aqui dentro do... Desculpa, dentro do... Cadê o sensor? Aqui, dentro do sensor. Eu não vou colocar aqui a parte do I2C. Por quê? Porque o I2C eu posso ter vários sensores I2C, e aí vai ficar muito confuso que cada sensor eu tenho que... Eu não vou conseguir, nem vai funcionar se cada sensor eu tiver que inicializar o periférico I2C. Então eu inicializo o periférico do I2C fora, e aí o sensor ele fica totalmente genérico. Se eu tenho vários sensores, claro que eu vou ter que... Desculpa, eu vou ter que inicializar primeiro o I2C para depois inicializar o sensor, né? O mesmo pode se aplicar a GPIOs também, se tem algum código que envolva inicializar uma GPIO, o ideal é que essa inicialização ocorra fora da biblioteca, fora desse componente. Com exceção se for um componente do tipo do BSP, que aí você pode fazer a inicialização do periférico dentro desse componente do BSP. Mas em biblioteca o ideal é que isso não ocorra dentro do componente. Tá? Pois bem, então eu tenho aqui, então ele vai ter que printar um log. Só deixa eu ver se eu coloquei um log de... não coloquei o log aqui, estava me esquecendo. Então, ESP, vou colocar um log de erro, acho que o outro coloquei o warning, né? E aqui eu vou colocar... e também aqui eu coloquei sensor... inicializando o sensor. Beleza.
Só deixa eu conferir. Então, eu tenho que é um warning, tenho um warning, e aqui eu tenho um erro. Beleza. Agora, se eu for aqui e tentar compilar, vamos ver se é para dar um erro, tá? Então, eu vou dar aqui um build. Ele deu um erro. Ele não está encontrando o Cloud ABS. Quem participou da última live, aconteceu a mesma coisa, tá? O que acontece? Como eu já fiz uma build, o CMake ele já montou para mim todo o pacote que ele precisa para fazer a build, tá? Ele não faz isso todas as vezes, tá? Então é importante que sempre que você faça uma alteração que inclua um novo componente, ou que inclua algo que um novo arquivo, ou enfim, né? Não um código novo, né? Mas em questão de estrutura de arquivos e diretórios. Eu preciso refazer o meu pacote de compilação, né? O meu, seja o Ninja, ou seja o Make, né? Então, para fazer isso, eu uso o idf.py reconfigure. Cadê? Reconfigure. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reconfigurar o meu projeto. Então, ele vai rodar de novo o CMake. Tá? Agora, se eu for lá e der um build, funcionou. Então, ele agora atualizou, né? Inclusive, se olhar aqui dentro desses diretórios, aqui em algum lugar, aqui ele tem o novo componente os novos, né, componentes que a gente utilizou. Agora, se eu ir lá para o comando de Flash Monitor, ele tem que já mostrar para a gente aqueles 2 prints novos. Tá aqui. Tá, então, tem o Hello World, aqui em vermelho, porque é erro, inicializando o sensor, e depois aqui em amarelo, inicializando a cloud. Tá? Então, com isso daqui, a gente tem algo fácil para a gente tirar e colocar coisas, né? Então, se a gente, por exemplo, tem... imagina que você começa a desenvolver pacotes, né, que as pessoas possam depois reaproveitar nesses projetos. Você pode ir lá criar, por exemplo, num GitHub, toda uma coleção de componentes e utilizar de uma forma muito parecida que é usado hoje no Arduino, né? Arduino é muito fácil você ir lá e pegar uma biblioteca, né? Usar uma biblioteca. Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui alguns exemplos aqui que são esse aqui são componentes, tá? Que tem no IDF e aliás, vamos colocar, não está no IDF lá naquela pasta que eu mostrei, porque a Expressif ela tem uma política que é o seguinte: ali não vai ter nenhuma biblioteca de sensor dentro do pacote IDF. Porque ela entende que nem todo mundo vai utilizar aquele sensor, então tipo, não faz sentido ter que ficar adicionando e dando manutenção em todos aqueles componentes, sendo que boa parte dos sensores nem todo mundo vai utilizar. Então, existem outros projetos dentro do GitHub da Specific, se você procurar lá, você acha esses sensores. Aqui tem sensor, tem codec, tem o display, né? Então, imagina que eu queira usar o display, aquele display de OLED. Então, eu tenho aqui um componente e eu tenho aqui todos os arquivos aqui já que são necessários para eu utilizar um display de OLED. Simplesmente eu pego esse arquivo e copio lá, né? Então, se eu quiser, por exemplo, adicionar a biblioteca de LED, eu posso simplesmente copiar esse componente para dentro da minha pasta Components. Tá? Deixa eu ver onde que ela está aqui. Ela copiou para cá. Tá? Então, se eu olhar esse código aqui,
eu tenho aqui todas as funções que eu preciso para escrever, para desenhar, fazer quadrado, enfim, fazer polígono, tal. Tem todas aqui as funções. Eu tenho aqui embaixo uma init, onde eu quero mostrar create aqui, ó. Create. Lembra que eu falei do I2C? Aqui não tem nenhum código específico do I2C. Por quê? Eu tenho que inicializar o I2C fora do meu componente. Né? Então, quando eu faço, né, o init aqui desculpa, quando eu vou utilizar esse componente, eu preciso inicializar meu I2C lá fora do componente, e aqui eu passo como argumento aqui. Quando você inicializa o I2C, você tem o bus, né? Você tem o barramento dele, e o endereço, porque, obviamente, o display pode mudar de endereço, né? Eu não quero ter isso hard-coded na biblioteca, porque pode ter um endereço diferente. Tá? Então, a partir disso, eu tenho um código que é altamente não personalizado, modularizado. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Tá? Eu não vou fazer aqui o I2C funcionar, porque a gente já está aqui, já está quase dando uma hora, e eu tenho outras coisas para falar também que são importantes. Até agora, tem alguma dúvida, alguma consideração? Excelente, Pedrão. Então, toda vez que a gente criar uma biblioteca, a gente tem que dar o reconfigure para montar novamente o CMake, né? Sim, exatamente. Se eu inclusive, tentar usar agora, por exemplo, eu quero pegar aqui do display de OLED, né? Então, se eu pegar aqui, né? Pegar aqui o ponto H dele, se eu vir para cá e der um include e tentar fazer a build agora, vai dar aquele mesmo erro. Então, se eu pegar, der o reconfigure, e agora der o build, ele vai. Excelente. E aí esse conceito também de separar os arquivos, né? Na verdade, os projetos, dá para trabalhar com submódulos lá no GitHub, né? Sim. Isso fica legal, né? Acho que isso fica bem bacana para manter a biblioteca separados do projeto. Sim. Inclusive, o que até recomendo tipo, de cada componente ser um projeto específico no GitHub, porque também se você cria um projetão e tem vários componentes, se você adiciona como submódulo, toda vez você vai pegar tudo, entendeu? E não é interessante você ter coisa que não faz sentido para o projeto, né? Tá. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que seria feito a mesma coisa no Visual Studio Code. Então, eu vou fechar tudo aqui, tá? Bom, aqui eu posso, dentro do... Deixa eu voltar aqui de novo, né? Eu estou aqui no Visual Studio Code, eu tenho já a extensão do IDF aqui instalado. Se eu apertar aqui F1 e colocar create project from extension template, ele vai fazer o mesmo processo que a gente fez pela linha de comando, só que aqui é um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim. Tá? Então aqui eu selecionei lá qual que é a pasta, né? Desculpa, fui muito rápido, mas eu selecionei qual que era a pasta, e aqui eu consigo criar, por exemplo, um novo componente ou um template app. Tá? Não vou entrar no mérito do Arduino como componente, ou desse Fibonacci app aqui, que são projetos tipo de exemplo, né? Mas aqui, se eu pegar um projeto template, ele cria aqui bem parecido com o que a gente acabou de fazer. A diferença é que ele fica um pouquinho mais Nutella, né? Então aqui
eu já tenho algo um pouquinho mais sofisticado. Eu, particularmente, por isso que eu prefiro o do linha de comando, porque aqui, basicamente, o que eu vou fazer é arrancar tudo isso. E ele não usa o splog, ele usa direto o printf, tá? Então, é uma também das coisas que eu não sou muito fã dessa abordagem. Porém, funciona, né? E a mesma coisa, se eu criar um componente, ele também aqui, ele vai pedir para que nome que eu quero, né? Vamos supor que eu quero agora, sei lá, criar um haul, componente haul. Ele já cria aqui a pasta componente e dentro do componente aqui o haul. Do mesmo jeito lá, igualzinho que a gente fez. Tá? Então isso é o método via Visual Studio Code. Tá? Então com isso a gente consegue ter essas duas formas diferentes, né, de criar um projeto e criar um componente. Eu realmente recomendo a questão do componente, principalmente pela questão do projeto Franzini. Isso é um projeto de comunidade, a forma de compartilhar ou imagina, sei lá, o Fábio cria um componente para, sei lá, é um componente que lida com botão. Então você tem ali o debounce por software, você tem tipo um botão que detecta se você apertou e segurou, ou detecta quando solta. Então você tem toda a lógica do botão feita como componente. Então, toda vez que alguém quiser fazer algo com o botão, usa aquele componente. Você economiza um tempo imenso, né? E deixando tudo isso de lado e usando um botão como uma biblioteca. Eu falei do botão porque, inclusive, tem uma aqui, que tá aqui, ó, o botão. Existe aqui um componentezinho aqui, que, putz, não sei como é que aumenta aqui, mas eu tenho já todo Bacana. o código aqui para botar. E legal que nessa biblioteca ela vai, né, você pode dar manutenção e isso vai incrementando, né, ao longo do tempo. Quem vai pegando os projetos mais novos vai pegando a biblioteca melhor, né? Exatamente. Isso é muito bom. Bom demais. Uma outra coisa que eu queria mostrar, que aqui é o template, então deixa eu fechar esse. Cadê o projeto que a gente criou? Tá aqui. Eu vou dar uma limpada aqui nele só para a gente voltar um pouquinho. Vou deixar os componentes aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar? Eu vou extrair esses dois aqui mais o build. Eu posso também, se eu der um idf.py, eu acho que o full clean não vai apagar aqueles arquivos. Não apagou. Tá. Ele apagou, acho que tudo que tinha dentro da pasta build, mas deixou esses arquivos aqui. Por que eu quero apagar esses arquivos aqui? Para mostrar que quando a gente vai fazer, por exemplo, pega o projeto Franzini, a gente usa o USB CDC. Né? Então, imagina que toda vez que você vai lá, né, e faz um IDF set target. Então, vamos imaginar que eu quero aqui colocar o set target para o SP32. Tá, por exemplo. Ele vai lá e vai criar. Lá, acabou de criar o SDK config. Tá? O que tem nesse SDK config? Tem toda a configuração do meu IDF. Toda. Então, assim, ele é extenso. Esse aqui ele é o make menu config, sabe? Aquele menu config é uma interface apenas para a gente configurar. Mas ele vai gerar esse SDK config. Então, todos aqueles checkboxes, todos aqueles dados que a gente coloca dentro do menu config, eles estão aqui. Porém, não é ideal que você mexa nesse arquivo. Inclusive, tem um warning aqui bem em caixa alta para mostrar. Tipo, não edite esse arquivo aqui. Tá? Porque pode dar muito errado. Então,
toda vez que... Agora, imagina que eu vim aqui, por exemplo, né? Então, eu dei um set target, aí eu vim aqui, dei um menu config. Tá? Aí eu fui lá e falei, legal, então eu vou aqui alterar, por exemplo, aqui o tamanho da minha flash. Vou colocar aqui para 8 megas. Tá? Salvei, né? Yes. Se eu entrar aqui no SDK config, ele já criou um ponto .old, que é um backup daquele primeiro make menu config, tá? Então eu tenho um backup dele aqui, eu tenho esse SDK config, que em algum lugar aqui eu alterei a memória para 8 megas, tá aqui, ó, 8 megas. Tá? Então eu vou deixar esse arquivo aberto. E aí vamos imaginar e falar assim, tá, agora eu quero fazer um set target para o 32S2. Tá? Ver se vai dar para mostrar aqui em tempo real. Ó, atualizou e ó, o que aconteceu? Ele foi para 2 megas. Por que ele fez isso? Porque ele vê que não há nenhum SDK config, né, não há nenhum arquivo SDK config, ele vai e cria de acordo com o que é o padrão, quais são os valores padrão que está em cada um dos kconfigs. Então ele vai pegar o projeto todinho, vai kconfig por kconfig, né, e cria esse bloco de acordo com os valores padrão. Mas a gente não quer isso. Como que a gente faz para que todo projeto que a gente for criar, por exemplo, para Franzininho, imagina que a gente queira criar o Fábio vai lá e fala assim, pessoal, vou criar um template para esse projeto. Então, toda vez que vocês forem começar um novo projeto, comece por esse novo template. Então, eu vou criar aqui mais ou menos, eu não vou criar o template aqui, mas eu vou mostrar como que a gente faria isso, como nós faríamos isso, né? Então, eu vou... de novo, apagar aqui. Na verdade, desculpa, eu vou deixar eu quero usar dados que estão nesse SDK config aqui. Eu não preciso mudar nada do IDF. Eu nem devo fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um arquivo, tá? Que ele vai mostrar para mim que tipo, para esse projeto específico eu quero usar configurações default. O que isso vai fazer? Eu vou sobrescrever, né, um kconfig específico, por exemplo. Imagina um kconfig que define o tamanho da memória. Então, imagina que a nossa placa já vai ter, por exemplo, 4 megas de memória. Então, eu não preciso ir lá naquele kconfig e alterar. Eu posso criar um arquivo aqui chamado sdkconfig.default. Tá? O que vai acontecer? Esse arquivo default, toda vez que a gente fizer um set target, ou um build, ou um make menu config, na verdade, desculpa, vai fazer um set target, um reconfigure, ou um build, ele vai olhar esse arquivo aqui. Tá? Se o projeto ainda não está criado, né, no caso do Flash, ele não vai fazer nada. Mas se a gente apaga o arquivo sdkconfig, por exemplo, e só deixa o default, aí ele cria, né, o novo sdkconfig. Isso se aplica também para o target. Tá? Então imagina que a gente vai usar o projeto Franzininho. Franzininho é sempre o S2. A gente não vai ter um projeto Franzininho, por exemplo, por enquanto, né, para o S3, por exemplo, ou para o C3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, né, vir nesse arquivo aqui e olhar aqui, por exemplo, tá aqui, o target já foi especificado aqui para o S2, né? Se eu ir lá, né, e fizer aqui para o C3, por exemplo, esse vai mudar para C3, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui, do jeito que ela está aqui, e vou jogar aqui, tá? Só que pro S2. O que mais que eu posso pegar daqui? O CDC. Então, eu vou dar aqui um
find para o CDC. Ah, mas o CDC só vai ter se eu tiver no S2. S2. Tá, então aqui CDC. Tá, eu venho aqui, eu configuro, copio essa linha também para o default. Aí eu faço o quê? Boto igual yes. E tiro o hash aqui. Tá? Serve para qualquer configuração, tá? Qualquer configuração. A parte da memória. A memória a gente sabe que é de 4 megas, né? É isso, Sim. Isso aí. Tá, então aqui eu quero pegar... Aqui, flash. 4 megas. O padrão é 2, né? Então a gente vai colocar aqui para 4 megas. Tá. Beleza, então a gente está setando o target, o CDC e a memória de 4 megas. Tá? Então eu vou apagar o ponto .load, apagar o SDK config e vou apagar também a build, apagar tudo. Apagar tudo. Então eu tenho agora aqui. Eu só não lembro se era SDK config default ou defaults. Deixa eu só confirmar aqui antes. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida... Então, mas isso é muito bom, né? Para uma empresa, né? Já deixar esse template, né? Defaults com essa. Sim. De um hardware, né? Sei lá, geralmente um hardware serve para muita coisa, né? Às vezes. Eu vou, Fábio, só aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse aqui só para a gente mostrar a diferença, tá? Então, beleza. Eu vou tirar aqui, deu um Ctrl X aqui. Salvei. Beleza. Então eu vou dar sem fazer o set target, né? Eu vou dar um build, né? Eu vou dar um build. Então ele vai lá criar criou o SDK config, né? Se eu abrir ele aqui, ele está aqui para o 32, tá? Está aqui para o 32. E aí ele vai fazer todo o processo para o 32, né? Chamou aqui fazendo a build para o 32, não para o S2. E se a gente ir lá abrir o menu, a gente vai ver que o CDC não está selecionado. Então ele nem estaria porque é o 32, né? E a memória aqui está como 2 megas, tá? Então eu vou agora colocar isso, salvar, vou de novo manualmente aqui apagar os arquivos. Ele não criou um load, porque a gente não fez nenhuma alteração, né? Então apaguei aqui, só estou com o default. Agora eu vou fazer o mesmo processo, dar um build aqui. E aqui, se alguém já viu, olha, ele já passou para o S2. Passou para o S2. E deixa ele terminar a build. E ele já configurou o CDC. A gente só vai confirmar lá, mas é para ele ter configurado o CDC e ter colocado já para 4 megas de memória. E aí esse arquivo você coloca ele como parte do projeto. Tá? Então se eu der um menu config aqui, ele foi aqui para 4. E se a gente aqui no componente config... peraí, cadê? Ele está como CDC. Então, eu não preciso agora ficar toda vez reconfigurando isso. Então, se eu der um set target, ESP32S2, isso, se eu fizesse isso sem o SDK config defaults, ele iria voltar para a configuração original. Com isso aqui, ele mantém
ele mantém aqui de acordo com o default. Isso é para qualquer configuração que está aqui. Tá? Para o caso do target, eu não preciso colocar esse config target e tal, porque só esse aqui já, na verdade, ele já vai ver que eu quero fazer para o S2 e ele faz o resto. Não preciso mudar o chip ID, nada do tipo. Tá? O resto ele já faz de forma automática. Tá? Bom, o IDF lá, como eu expliquei lá, ele tem várias ferramentas, né? Então a gente tem o idf.py, que ele, basicamente, ele é um script que vai ajudar. Ele pode ser que ele esteja utilizando o ESP-Tool, e algumas das vezes ele está utilizando o ESP-Tool, às vezes ele está usando o OTA-Tool, às vezes ele está usando o Part-Tool, né, que é o de Partition. Então ele tá usando várias ferramentas, ele é como se fosse um agregador ali de ferramentas, né? Então, se eu pegar aqui o idf.py, ele tem várias ferramentas aqui, tá? Algumas delas, tipo, realmente não vai estar ainda disponível para vocês, porque eu acho que de novo, eu estou usando o projeto do 4.4. Mas aqui tem todas as ferramentas disponíveis, tá? Algumas delas são específicas para o S2, por exemplo, DFU. Então, aqui a gente está vendo o DFU. Se eu fizer o set target para o 32, o DFU vai... aliás, ele não vai sumir porque a gente está com o SDK config lá forçando para o S2. Mas se a gente ir para um outro projeto, o DFU some aqui da lista. Mas enfim, algumas dessas ferramentas a gente acaba nem utilizando, né, são ferramentas muito específicas, mas algumas podem ajudar. Por exemplo, se eu quisesse somente fazer um build do bootloader e fazer um flash somente do bootloader, sem alterar nada do meu projeto, sem ter que apagar nenhuma outra partição, eu consigo fazer um build e um flash somente do bootloader. O mesmo se aplica para o app. O app seria o nosso firmware em si, né? Seria depende também, obviamente, de como é que está estruturada as suas partições. Mas o app seria somente aquele código que a gente está trabalhando. Tá? E o mesmo também para a questão do OTA. Mas aí o OTA eu acho que aí é direto pelo OTA Tool. Que aí você consegue, via o OTA Tool, imagina que você tem 3 partições de OTA, você consegue fazer um flash específico para cada uma dessas partições, né? Além também de selecionar, mas eu vou depois mostrar um pouco do OTA Tool. Aqui você consegue fazer erase da flash, que nem eu fiz, né? Eu quero fazer um wipe de toda a minha flash, então eu uso aqui esse flash. Aqui, ó, o erase OTA, então eu quero somente apagar a partição de OTA. O full clean lá que eu usei para apagar todos os arquivos da pasta build. Flash que a gente já usa, menu config também que a gente já usa, monitor, o reconfigure lá que a gente usou. Esse size é legal também, que é você... Deixa eu até fazer, acho que eu tenho que fazer uma build. Você consegue ver o quanto que você está consumindo de recursos de memória. E você depois consegue ver... imagina que você está tentando lidar com um problema de espaço. Aí você fala, cara, qual que é o componente ou qual que é a parte do meu código que está consumindo esse espaço além do que eu tô, né, que eu previ, enfim. Aí você consegue saber exatamente de onde é que está vindo esse maior consumo na flash, né? Mas se eu usar aqui o size, eu já tenho aqui
os consumos, né? Consumo e o quanto que eu tenho disponível, né? Que no caso mostrou o quanto que eu tenho usado, né? Não o que eu tenho disponível, mas o quanto que eu usei. Então, aqui qual que é o tamanho do meu código da Flash, aqui é o código da ROM, isso aqui, obviamente, no código não vai sofrer tanta alteração. O total da minha imagem, aqui o consumo de DRAM e RAM. Então, aqui com isso você consegue ter uma visão do quanto que você tá consumindo de recursos do teu ESP. Se eu fizer um size components, ele vai fazer a mesma coisa por componente. Então aqui libc, né, qual que é o que está consumindo mais. E se a gente olhar aqui, a gente tem os nossos sensores aqui, ó, o libsensor BLA e o nosso Cloud ABS. Então tá aqui, eles estão consumindo bem pouco, né? Porque a gente só tem ali o log, né? Só tem o print do log, mas tem aqui o nosso centro. A gente consegue ter aqui uma visão do que tá. A nossa main também tá aqui. Main. Então bem próximos, porque eles têm mais ou menos a mesma quantidade de linhas. E se eu quiser ir num detalhe um pouquinho mais profundo, eu tenho aqui por arquivo. Tá? Eu tenho todos os arquivos e qual que é os arquivos que mais estão consumindo. Então, aqui a gente consegue ter uma visão um pouco mais do nosso projeto em termos de consumo de recursos e memória. Voltando aqui para o idef.py, que são comandos também úteis, né? Tem parte de debug, né? Também não vou entrar, porque também acho que só a parte de debug acho que daria umas 3 sessões dessa de live, né? Tem aqueles componentes que a gente criou, né? O projeto. Esses dois aqui é um spoiler, mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, talvez, aí vai fazer mais sentido esses aqui. Partition table, para quem está trabalhando com partition, eu particularmente, eu acho que eu usei 2 vezes só para fazer uma demo, mas também da mesma forma que você trabalha ou somente com bootloader, somente com OTA, ou somente com app, também aqui no caso do partition table, você também consegue fazer. Tipo, mudei uma estrutura da minha partition table e não quero refazer mandar todo o meu código. Então eu uso esse partition table aqui, tá? Aí nós temos, além disso, a gente tem o ESP Tool, né, que é uma das ferramentas mais utilizadas, porém a gente não está utilizando ela diretamente, né, a gente está utilizando ela através do IDF, do idef.py. O que ele faz, né? O ESP Tool, basicamente, é a ferramenta que vai fazer escrita, leitura, apaga na Flash, faz o merge dos arquivos, se você quiser, tipo, pegar todos os arquivos binários, né? Tipo, partition, bootloader, app, OTA, enfim, criar um binário só. Então, eu consigo fazer através aqui do merge. Se eu quero apagar uma região específica da memória, por exemplo, eu quero apagar do setor 0x8000 até o 0x9000. Então, eu apago somente aquele setor da memória flash. Tá? O chip ID, eu quero saber qual é o chip que está conectado na minha placa. Então, eu tenho aqui o chip ID. Ele traz também a revisão. Então, imagina você ter um processo na linha de montagem, ou que você queira, enfim, saber qual que é o chip. O MAC também. O legal disso também é se você imagina que você tem um processo na manufatura, que você precisa para cada novo hardware,
que você está produzindo, você precisa imprimir uma etiqueta com MAC address. Então aqui eu consigo ler o MAC address da minha placa aqui. Então aqui também são várias ferramentas que a gente tem para poder lidar com memória. Então o ESP2 lida diretamente com escrita da memória, lida com os binários. Não é aquela ferramenta que você vai utilizar tudo, assim, você vai utilizar ela todo dia porque ela é o que faz o flash. Mas você não tem que ir diretamente nela, a ESP2 e fazer a não ser que você esteja fazendo algum processo de automação, fazendo algum script para poder automatizar algum processo teu. Tá? Então essa é uma das ferramentas, acho que talvez é a ferramenta mais utilizada durante o processo de desenvolvimento lá, né? Claro que a gente vai utilizar via idf.py. Depois temos o part2, que é de tudo que é de particionamento, que a gente consegue ler, escrever uma partição específica ou apagar uma partição específica e também pegar as informações dessa partição. O ESP2, o part2 também vai utilizar o ESP2. Tá? A única diferença é que, lendo a partição, eu vou saber o início e o fim dela. Então, eu não preciso necessariamente lidar com os setores da memória. A estrutura da partição já é lida, então eu já sei que determinada partição começa e termina em determinado setor. Depois eu tenho o OTA2, que o nome já diz que é para quem está lidando com a parte de OTA. Então eu consigo ler, eu consigo escrever partição de OTA, eu consigo fazer o switch de partição. Então, assim, imagina que, inclusive, eu estou terminando de escrever um artigo a respeito da API de OTA, que ela não necessariamente serve somente para atualização de firmware. Ela pode servir para outras coisas também. Mas imagina que eu tenha 3 partições, né, de OTA. Então eu estou com o meu firmware atual rodando na partição 0, por exemplo, no OTA 0. Então está aqui rodando. Eu vou fazer uma atualização, eu vou escrever o meu firmware na próxima partição disponível. Então eu escrevi meu firmware na OTA 1. Tá? Então eu estou aqui. Aí que eu vou fazer todo aquele processo de verificar a integridade e tal. Tá legal esse firmware que eu acabei de mandar. Eu vou lá na partição de OTA, porque eu tenho uma partição que é a que controla, né, qual dessas partições que meu código vai ser executado, qual é a partição, desculpa, que vai ser executada com o meu código, e ela vai mudar uma flag lá, dizendo que agora ele vai inicializar na OTA 1. Então, meu ESP vai reiniciar, e ao invés de pegar o firmware dessa partição aqui, eu pego dessa. Atualizou de novo, atualizou na partição 2. Então, faz todo o processo de novo, e aí começa a inicializar através da partição 2, né? 0, 1, 2. Vai atualizar de novo, aí ele vai para essa daqui. Então, ele vai, cada vez que você vai atualizando via OTA, ele vai fazendo uma troca de qual partição. Se você tiver 5 partições, você pode ter até 16. Nunca vi nenhuma aplicação que precisaria de 16 partições diferentes de OTA. Eu posso, com esse comando aqui, de switch OTA, eu consigo trocar da partição 3 para a partição 2, por exemplo. Então, eu consigo mesmo que, por exemplo, essa aqui não seja mais atual, eu consigo forçar para que ela seja, entendeu? Para que ela inicialize naquela partição. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhuma. Part2. Tem o eFuse, também tem uma... Esse eu vou até ser sincero, assim, tipo, se você não sabe o que está fazendo, não faça, tá? Porque o eFuse do ESP, você só tem uma chance de... E aí você pode fazer um bricato o teu chip, tá? Mas existe um ESP eFuse.py, tá?
que aqui eu consigo queimar, né? Porque o eFuse, ele é como... Quem é o pessoal das mais antigas lembra do cartão telefônico, né? Que eram pequenos fusíveis que eles iam queimando, né? E aí a cada fusível era um crédito, né? Aqui é mais ou menos parecido, né? Muito mais ou menos parecido. Que uma vez que você queimou aquele fuse, você não consegue voltar. Então ele é utilizado para gravar chave, ele é usado para algumas configurações, tá? Então tem que ter muita, muita, muita cautela para usar, né? Então, se você não Pedro, sabe exatamente... Oi. então, mas o eFuse, por exemplo, na produção, na hora que você vai colocar em campo, ele é importante para algumas proteções, por exemplo? Sim. Imagina que você queira, por exemplo, fazer criptografia da tua memória, né, da tua flash. A chave dessa criptografia ela vai estar armazenada no eFuse. Então, no processo na manufatura, você pode gravar essa chave no eFuse e ele já sai de fábrica programado. E depois ele não vai mais, né, como se diz, não tem como mais você reprogramar essa chave. Tem como você escrever uma outra, e depois você só mudar para qual você está utilizando. Porque você também pode, você tem uma área que é... como posso dizer? Do usuário. Eu posso também ir lá e escrever alguma informação dentro do eFuse. Por exemplo, o número de série. Eu não quero usar o Mac como parte do meu número de série. Então, eu consigo ir lá e gravar o meu número de série no eFuse. Bacana. Então, eu tenho... Tá. Mas tem uma documentação lá Tem. sobre isso, né? Pra gente depois dar uma... Tem que ler pelo menos umas 3 vezes para que, cara, tipo, não... Porque, cara, assim, tipo, não tem volta. A não ser que você tenha lá, sei lá, tipo, 50 chips para ficar testando. Né? 50 chances. Você vai ter que 50 chances, né? Beleza. E eu acho que de ferramentas, assim, tem algumas outras, mas eu acho que, assim, são muito difíceis de usar, que nem eu falei daquela da produção, de usar para produção em massa. Mas, assim, tipo, um overview geral do que são de quais são as ferramentas. E também tá para sair, eu estou escrevendo também um artigo para falar um pouco mais dessas ferramentas. Então, em breve vai ter. Aí eu tô escrevendo em inglês, né? Porque, obviamente, meu trabalho é mais focado para público internacional. Mas acho que talvez seja um artigo bom para depois a gente traduzir e republicar ele no Embarcados. Show. Legal. Eu tenho esse... Cadê o meu... Esse aqui é um exemplo muito típico. Vocês não estão vendo a pasta Components, mas ela existe. Enfim, isso aqui é um projeto que tem aqui todos os sensores, display e tal. E aqui aqui embaixo, aqui, você inicia a parte do I2C, lembra que eu falei lá de ter o I2C separado, né? Então você inicializa o I2C, que o I2C vai ser comum para todos esses, o barramento, né, do I2C vai ser comum para todos esses sensores, a não ser que você tenha um sensor que está em portas diferentes, você pode ter dois barramentos I2C funcionando em paralelo, mas aqui você tem todos os sensores as inicializações dos sensores, tal. Então você vê que aqui eu acabo tendo de uma forma bem clara essa componentização, a inicialização de cada um dos componentes, né? No caso aqui são sensores, tem o display, tem buzzer, tá?
Então, isso tudo estruturado, né? Então, é uma boa prática, né, de fazer isso, tá? Eu sei que para muita gente, principalmente que está movendo do Arduino para o IDF, né, possa parecer mais complicado do que é no Arduino, no caso, né? No caso do Arduino, você tem todo o gerenciamento de bibliotecas um pouco mais por baixo do capô, digamos assim, né? Mas no IDF dá para fazer algo muito similar, não tão automatizado, né? Mas perto do que era o que a gente fazia antes, né? Com os piques, com 8051, ou enfim. Eu fui longe demais com 8051. Mas é muito mais prático, né? A gente só de não estar lidando com registrador, né? Isso que eu acho talvez até uma pena as pessoas estarem hoje muito mais nessas camadas, né? Hoje está muito mais um software do que um firmware, né? Então você às vezes, dependendo do nível do desenvolvedor embarcado, e acho que talvez não essa geração que está agora, mas talvez daqui umas 2, 3 gerações, eles nem vão mais saber o que é um registrador, né? Pelo menos os que estão mais no alto nível, né? Não estão, obviamente, fazendo os SDKs e trabalhando mais... serão poucos, né? Assim, é uma pena, mas a gente sabe que existem evoluções, né? Mas em algum momento alguém lá obviamente vai mexer com isso. Legal. Ô Pedro, eu tenho uma dúvida aqui, não sei se você consegue falar aí pra gente, mas quando você fez a criação do projeto pela linha de comando, né? E você depois abre no VS Code, você tem alguma configuração para fazer a linkagem das bibliotecas? Você faz alguma coisa nesse sentido? Ou não precisa? Para ajudar ali a buscar, né, o IntelliSense, essas coisas. Se você criou o projeto, porque que acontece? Dentro do VS Code você vai ter uns diretórios que eu não sei se é YML ou se é XML, enfim, uns diretórios de configuração. Você só vai ter esses diretórios se você criar direto pela extensão. Se você criar via linha de comando e depois ir usar o VS Code, você vai ter que provavelmente criar esses arquivos na mão. Eu não sei se existe alguma forma de você fazer um import. Eu não sei te dizer. Tá. Mas... eu percebi isso. Assim, a extensão ajuda muito nesse processo, né? Ela facilita muito a configuração do VS Code para trabalhar com todo o framework, né? Agora, quando você faz a linha de comando, você tem que ter um trabalhinho de configuração. Que também, assim, tipo, é aquela história, assim, tipo, o IntelliSense ajuda imenso no processo de desenvolvimento. Eu às vezes uso, às vezes não uso, depende muito do Projeto. projeto, tamanho do projeto, principalmente. Se você começa a ter, tipo, 500 funções diferentes, não tem como... tipo, inimaginável você ficar tendo que decorar tudo, né? Ou variáveis, você tem, tipo, variáveis, estruturas, e começa a ter, tipo, um negócio imenso de tamanho. Aí realmente é complicado. O que eu recomendo, talvez, se você vai usar o Visual Studio Code, então cria o projeto direto no Visual Studio Code na extensão, né? Porque aí, durante esse processo tá bem ele fácil. já cria, assim. Tá muito fácil criar. Muito bacana a extensão. Acho que é isso, então. É isso, Pedro. Obrigadão aí pela apresentação. Foi muito bom, novamente, né? Assim, da passada a gente teve lá a introdução, começamos a trabalhar, agora a gente viu, né, mais ferramentas aí para a gente aumentar a produtividade
deixar os projetos mais estruturados. Obrigado mesmo. E aí fica, talvez, aí para um próximo evento aí, uma próxima reunião, fazer algo já com o Kconfig, né? Que também dentro desse processo, né, de você estruturar um projeto, de você criar, né, de uma forma muito mais versátil, né, usando componentes, você tem um elemento muito importante que é a configuração, né? Então tem configurações que nem a gente vê lá no menu config, né? Configurações do projeto que é interessante a gente talvez ao invés de deixar muito no código, né, você usar um kconfig para fazer essa configuração. Por exemplo, né, um SSID e senha. Caso eu não vou alterar isso depois, né? Tipo, ao invés de, tipo, ou eu tenho a opção de fazer hard-coded, né? Tipo, ir lá e colocar no meu código. Se eu vou fazer isso, eu não vou fazer nada que, tipo, eu vou alterar via Wi-Fi, ou alterar via Bluetooth, ou alguma coisa do tipo, né? Senão, se vai ser um dado estático, não deixar isso no código, deixar isso em uma configuração à parte. Tá? E aí, se é algo, por exemplo, que você não... Imagina, é muito comum, né? Eu vou lá colocar meu usuário e senha no código, e aí vou colocar esse código no GitHub. Tipo, não que vai fazer diferença, porque eu posso passar aqui o meu usuário e minha senha da minha internet, que ninguém vai aqui conectar, a não ser que o meu vizinho esteja assistindo essa live. Acho muito difícil, mas já é quase 1h da manhã, então tá todo mundo dormindo. Agora, se eu vou compartilhar esse código e tal, e eu boto esse SSD, essa senha hardcode, eu tenho que ter todo o cuidado de ir lá e alterar antes de fazer um commit e fazer um push no GitHub, por exemplo. Agora, se eu tenho isso na minha configuração, no kconfig, o padrão, eu coloco blá, 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 blá no SSID, blá, 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 blá na senha, tá? Como padrão, aí eu vou lá, quero configurar para minha rede, eu vou lá e abro o menu config, configuro o SSID da minha rede mesmo, e a senha, eu não tenho não tenho medo de fazer um commit, um push no meu GitHub, porque eu sei que não vai subir esse dado. Entendeu? Uma chave, um certificado, qualquer coisa assim. O certificado vai ser, no caso, vai ser um arquivo. Mas, por exemplo, uma chave, eu tenho alguma chave que eu queira colocar no kconfig, por exemplo. Então, ajuda muito, né? Essa questão de customização das minhas configurações, enfim. Então, mas eu acho que aí seria talvez uma... Porque como o kconfig, de certa forma, ele é uma linguagem de programação. Né? Tipo, tudo bem que é de menus, né? São estruturas de menus e tal. Ele é considerado como uma linguagem de programação do make menu config, né? Inclusive vem do kernel, né? O K, eu não tenho 100% de certeza disso, mas o K provavelmente vem de kernel, né? Que é muito usado no configuração do kernel, é tudo via menu config, né?